Muito bem, muito boa noite. Quero, antes de tudo, dizer que jabuti não sobe em árvore, né, de todo caso. Vamos aguardar conseguir emplacar nos finalistas, nos 10 finalistas de todos os livros que concorreram, 2 livros. Este aqui, Compreender Direito, Como o Senso Comum Pode Nos Enganar, e o grande livro, também, grande pelo tamanho, que é o Comentários à Constituição do Brasil, que fizemos o Canutilho, Gilmar Mendes, Ingo e eu. Trabalho de 5 anos, quase 6 anos, com a colaboração de muitos juristas brasileiros, né? Quero dizer também que a presidente deve estar chegando daqui a pouco, porque esteve comigo até agora, porque estávamos trabalhando, porque é minha orientanda de doutorado, então estávamos fazendo algumas questões relacionadas à tese dela. Então, daqui a pouco deve estar. Eu atrapalhei, cortamos a agenda de despachos da presidente, então deve chegar daqui a pouco. Então, por isso que nós vamos tocando assim aqui. Quero agradecer, agradecer a acolhida, né, sempre, né, aqui da Emerge, professor Rubens Casara. Eu sou professor emérito aqui da Emerge. Está lá minha fotografia, quase vejo daqui minha fotografia, estrategicamente colocada. Eu olho por ali, estou lá nas fotografias. Muito me honra. Quero agradecer o Jeff, que é meu aluno também, presidindo o trabalho. Quero saudar toda essa plateia distinta, o pessoal que veio da UFF também, da UF, né? Do professor Vladimir, e quero saudar os meus amigos, meus alunos, doutorandos, os que já fizeram e que fazem parte da minha equipe. Nós viemos do Rio Grande do Sul com uma equipe de 8 a 10 pessoas, mais os que vieram de Santa Catarina, aí de Minas Gerais, para fazer o congresso de amanhã, sobre discricionariedade, que será aberto pelo nosso querido professor Rodolfo Arango, da Colômbia, aluno do Working, que um dos seus livros mais conhecidos é Há Respostas Correctas em Direito. E amanhã ele vai falar sobre isso. Todo dia estaremos discutindo, 2 dias seguidos, sobre discricionariedade judicial. Esse é o tema, e porque nossos alunos têm trabalhado bastante isso. Muito bem. Já expliquei antes que estávamos de agenda antes. Tranquilo. Continuo? Então. Quero saudar especialmente meu irmão, meu mano, meu querido amigo Maurício Caldas, que sempre quando eu venho ao Rio eu encontro. Tive o prazer de fazer o prefácio do seu livro, meu querido amigo. Temos amigos tantos em comuns. E quero aproveitar também aqui para dizer que esta temática que eu quero trabalhar, hermenêutica entre decisão e escolha, eu poderia chamar isso também de outro modo. Eu poderia chamar isso de o que era um problema para os positivistas do século XIX se transformou numa solução para os ditos pós-positivistas do século XX e XXI. Aquilo que foi um grande problema acabou sendo uma solução. Mas isso também é um problema. E a pretensão dessa fala, é bom que se diga, que ela vem de um lugar da hermenêutica. A hermenêutica não quer ter a última palavra. Há vários modos de discutir as grandes questões que se colocam na virada do século XIX para o século XX. O século XIX é um século dos 3 positivismos, os modos como se trabalha o direito, nas relações de poder, enfim, o positivismo clássico de um direito feito por legisladores na França, um direito feito por professores
na Alemanha e a jurisprudência analítica inglesa. Todos eles tiveram seu contraponto quando, aos poucos, a partir do segundo Hering, depois jurisprudência dos interesses, depois jurisprudência dos valores, enfim, e em cada país isso tem um modo de contraponto. Quando a vontade supera a razão, acende uma luz, principalmente a partir do segundo pós-guerra, para saber, para sair de uma aporia dos grandes dilemas, porque se no século XIX você constrói um discurso para evitar discricionariedades, valores, etc., e se expunge direito e moral, inclusive. No século XIX, no século XX, quando se traz de volta tudo isso, a comunidade jurídica começa a se preocupar em saber quais são os limites das decisões. Esse é um problema seríssimo que coloca o primeiro a se preocupar com isso, o Hans Kelsen, que, como um positivista pós-exegético, vai tentar resolver um problema seríssimo do direito. Ele está com um olhar tanto na jurisprudência dos interesses num primeiro momento, e depois, quando vai escrever a segunda versão de sua teoria pura, em tudo aquilo que aconteceu na Alemanha e no mundo. O Friedrich Miller, o pai do pós-positivismo, quer dizer, que vai escrever toda essa discussão para nós todos sobre texto enorme, todas essas coisas que nós discutimos, a grande obra de Miller. Mas nós podemos discutir também, e poderíamos tentar resolver ou tentar mostrar como Luhmann foi enfrentar esse problema, como Habermas foi enfrentar esse problema, como Alexis, sim, por que não, também foi enfrentar esse problema, e como a hermenêutica vai enfrentar esse problema. Essa é uma questão. Quer dizer, se Kelsen foi um pessimista, se Habermas foi um pessimista ou é um pessimista, a hermenêutica é uma espécie de otimista, no sentido de tentar segurar o touro com a unha, de tentar enfrentar esse sujeito da modernidade, enfrentar essa sua subjetividade e tentar fazer com que se possa discutir os problemas concernentes, por exemplo, no direito, de um modo diferente, simplesmente de entregar o problema do velho positivismo como se simplesmente, colocando no lugar do juiz boga da lei, colocar um dono da lei no lugar. Que vantagem se tem disso? Essas questões todas podem se discutir de vários modos. Eu quero dizer que desse lugar da fala, e faço isso com todo o respeito, algumas coisas duras que eu vou dizer são questões acadêmicas e absolutamente respeitosas. E que eu também aceito que outros discursos possam fazer isso de outro modo. Alguém poderia vir de outros lugares da fala, dos positivismos mesmo, inclusive, e outros poderiam tentar discutir esse assunto. Eu apenas faço quero demonstrar um modo de enfrentar esse problema. Nós fazemos muito isso atualmente na Unicinos. Por exemplo, nós temos muitos livros publicados no nosso Dasein, Núcleo de Estudos Hermenêuticos, que são todos produtos de uma espécie de escola hermenêutica que nós fomos. Então, o Rafael Tomás de Oliveira, que está aqui conosco, amanhã vai estar palestrando também, tem o seu livro Decisão Judicial e o Conceito de Princípio. A grande discussão hermenêutica sobre a determinação e a indeterminação do direito. Importante que se discuta isso, o Rafael vai trabalhar isso amanhã. O Francisco José Borges Mota, que agora fez uma tese de doutorado sobre Dworkin, trabalhou toda a crítica hermenêutica do direito, na qual eu sou autor, fazendo um trabalho junto com a teoria dworkiniana, e ele escreve Levando o Direito a Sério, uma crítica hermenêutica ao protagonismo judicial. A Clarissa Tassinari, Jurisdição e Ativismo Judicial, vai fazer toda a reconstrução da história do ativismo e a diferença com a jurisdição constitucional, os limites aí da atuação. E hoje, o livro que saiu ontem do forno, que é uma análise da discricionariedade no Brasil, e a partir de uma análise diferente, um
um patamar diferente do Danilo Pereira Lima, que é a Constituição e Poder, Limites da Política no Estado de Direito. Está lançando amanhã na Estácio, que é uma discussão mostrando como o problema da discricionariedade no Brasil, do modo como não a conseguimos controlar, deita raízes na questão do patrimonialismo brasileiro, lá na obra, lá numa discussão weberiana para cá, que isto pode ser visto hoje a partir do livro dele. E assim por diante, poderia trazer aqui uma sucessão de outros textos para mostrar que nós fazemos uma opção para discutir essa temática que eu vou trabalhar hoje, mas que respeitamos profundamente as outras opções temáticas que podem ser feitas sobre isso. Eu falarei como deve ser e como pode ser, e não estou, digamos, falando sobre o que é, efetivamente. O ministro Barroso, por exemplo, que é um dos protagonistas, por exemplo, das minhas, digamos assim, é alguém que eu tenho dirigido críticas em face da visão dele sobre o problema do ativismo judicial. Ele vem falando sobre a ascensão do judiciário, enfim. Li um texto agora dele que saiu na segunda-feira, né, com um tom assim certo, um pouco messiânico, né? Ele adota esse tom messiânico para falar do papel do judiciário, com essa coisa do progressismo, né, e de não poder perder o bonde da história, que o judiciário vai ser o protagonista e depois, e ao mesmo tempo dizer que não existe dono da verdade. Mas o grande problema é que como que se faz essa discussão a partir da questão de que ele mesmo diz, né? Se não há verdades, ele diz que não há, eu pergunto, como falar sobre a verdade? Como resolver esse paradoxo? Nem a frase não há verdades pode ser verdadeira. Porque se eu digo que não há verdades, inclusive isso que eu acabei de dizer não é verdadeiro. Então eu criei um paradoxo. Essa é uma questão. É como alguém que diz, tudo é relativo. Eu digo, ótimo, inclusive isso que você acabou de dizer. Logo, criamos um paradoxo. E paradoxos são coisas sobre as quais eu não posso decidir. É bom chamar as teorias sistêmicas para discutir esse assunto. Enfim, de todo modo, eu quero... Esse é um tema, então, sobre o qual eu vou me debruçar. A hermenêutica é uma questão moderna, né? A grande questão é que se Hermes era um semideus que fazia a intermediação da linguagem dos deuses com os mortais, né, na verdade nunca se soube o que Hermes disse, só se soube o que Hermes disse que os deuses disseram. Nós corremos esse risco hoje com o processo eletrônico, porque como nós não lemos os processos os autos, porque é difícil, com duas telas, alguém lê para a gente, então a gente não sabe que bem que dizem os autos, a gente sabe que os estagiários e os funcionários dizem para a gente que os autos dizem. A gente corre sempre esse risco dos novos hermeneutas por uma contingência que se dá em face de uma certa pós-modernidade. E o grande problema é como controlar a subjetividade de Hermes. Esse é o problema, de como é que se controla a subjetividade de Hermes. Estamos, portanto, entre pós-modernidade e modernidade. Uma modernidade que não se acabou. Hoje, quando se diz, né, que, a partir das perspectivas pós-modernas, que não há verdades, etc., e essa questão no processo hoje é muito forte, nós, na verdade, perdemos a ligação entre as palavras e os seus sentidos. Quer dizer, o direito, essencialmente, foi sendo transformado em um manancial de conceitos sem coisas. Nós transformamos tudo em narrativas. O que é um enterro? A tradição diz que o enterro é um local triste, mas hoje as pessoas vão ao enterro e fazem selfie no esquife. Quer dizer, aquilo que a tradição diz, você transforma em outra coisa. Então, não tem sentidos. É como uma propaganda de cerveja que diz que você a bebe porque sim. Por quê? Porque sim, é simplesmente esse o sentido. A propaganda é muito interessante porque ela é bem pós-moderna, porque ela estabelece que tudo se transforma em narrativas. Não há nenhuma ligação de palavras com as coisas. Aqueles fundamentos da modernidade viram fumaça.
O sujeito diz, por que é que você paga 12 meses de academia e não vai? Aí eu responderia, porque você é um imbecil? Não, a pessoa diz, não, é porque sim. E por que você vai ao futebol e abraça um gordinho suado, que você nunca viu na vida? É porque sim. E por que você bebe essa cerveja? Porque sim. Porque sim, por quê? Por que você vai no enterro e faz um selfie? Porque sim. Por que Michel Teló faz sucesso? Porque sim. Por quê? Porque tudo é autográfico. Nada mais é halográfico. Eu não tenho um médium interpretante para dizer o que algo é. Algo se basta. E é uma narrativa que se basta, ela se descola de qualquer possibilidade e cai. E vai para um lugar do qual se tiram novos sentidos na sequência. Então, isso é um problema. Ontem, na aula, no seminário, o Daniel me lembrava de uma anedota que eu acabei anotando do nosso querido Ariano Suassuna. Não foi você? Não. Não foi o Ziel. O Ziel que falou na aula sobre o Ariano Suassuna, né, que Kant, ele dizia que Kant era um hipócrita, né, porque quando um leão invadisse a sala dele, ele não perguntaria sobre a coisa em si, e nunca diria todo fenômeno deve ser experimentado como oposição ao sujeito, etc. Ele sairia correndo imediatamente. Por quê? Porque mesmo ele dizendo tudo aquilo, a antecipação de sentido sobre o sentido do leão já estava com ele desde sempre, e, portanto, olhando o leão, ele sairia correndo. Essa é a questão dos adeptos da teoria da argumentação jurídica e do panprincipiologismo, né? Eu crio o princípio do não tigre, por exemplo. Vem vindo um tigre, eu resolvo. Eu crio o princípio de que esse tigre não existe, porque esse tigre é relativo. Tudo é relativo, inclusive esse tigre. Avisa o tigre sobre isso. Por isso que não há notícia nos últimos anos que um hermeneuta tenha sido comido por um tigre. O hermeneuta sempre sabe antes que o tigre já está com ele desde sempre, porque há sempre uma antecipação do sentido do que seja um tigre, e, portanto, os hermeneutas correm na frente, né? Então, não adianta também fazer um princípio sobre a amorosidade do tigre, né? Ou o tigre afetividade, né? Porque hoje se fala muito, né? Princípio da afetividade. Avisa o tigre disso. Portanto, eu sou daqueles mais conservadores, no sentido de, como a hermenêutica é um tanto conservadora, nesse sentido, a hermenêutica acredita sim que possam existir verdades. Eu digo isso na contraposição naquilo que hoje se fala de uma certa ontologia negativa. Está muito em voga hoje os discursos nietzschianos, né, Rafael? Nietzsche, né? A clássica frase do Nietzsche que apaixona todo mundo: fatos não há, só há interpretações. Ótimo, o tigre não existe, só existe uma interpretação sobre o tigre. Efetivamente, você pode até negar. Eu fazia uma conferência na Bahia, outro dia, um dia desses, e um menino, desses meninos jovens que fazem mestrado hoje, usa o kit Ministério Público, Magistratura, né, Audi A4, terno Hugo Boss. E que é o Nirvana, né? Então o menino fazia uma conferência daquelas que o sujeito sai todo insensado. Porque a gente hoje pode fazer opções. Eu posso fazer uma conferência simples, direitinha, assim, que a gurizada gosta muito, e eu saio insensado. A questão é saber se eu quero simplesmente ser insensado pelas crianças dos colégios ou das faculdades, ou se eu tenho algo a dizer mais profundamente, mesmo que as pessoas não entendam ou saiam me odiando por eu ter dito algumas coisas muito complexas, eu prefiro a segunda opção. E o menino, então, fazia aquele discurso insensador. Dizia, não há verdades, o juiz pode fazer o que quiser, nada segura. E a gurizada, foi um delírio, saiu aplaudido de pé. E eu fiquei pensando, eu estou fora do mundo aí. Quando ele saiu com a palavra ao professor, ele disse, não acredite em nada que esse menino disse. Esse menino, el diabo sabe mais por viejo que por diablo. As coisas não são assim. Eu desafio, o menino estava ali, ele disse assim, tinha uma garrafa de água aqui, eu digo, eu desafio o menino
E ele pode contratar assessores, pode contratar cientistas, ele pode tratar, inclusive, o pessoal da física quântica, ele pode trazer todos juntos. Eu desafio para que me digam que isso aqui não é uma garrafa d'água. Claro que isso não é uma garrafa d'água, porque tem uma essência de garraficidade, como a ranidade da rã em Aristóteles. Também isso aqui não é uma cópia infiel do mundo das ideias platônicas, de que a realidade sempre é uma cópia infiel. Mas também não é um copo porque, por causa da consciência de si, do pensamento pensante, isto é, de uma perspectiva, de uma relação sujeito-objeto, isso seria uma garrafa d'água. Aliás, pode até fazer um consenso ideal de fala, dizendo, né, que isto aqui é um ônibus. Claro. Quando você tiver com sede, pode ser atropelado ou vice-versa, tem que cuidar muito. Mas por que isto é uma garrafa d'água? Aí eu fiz toda uma explicação, que demandaria agora uns 10, 15 minutos, que eu não vou fazer, sobre o a priori compartilhado, da questão da linguagem, da intersubjetividade, que faz que, quando eu olho para isso, eu já sei, por antecipação de sentido, que isto aqui é uma garrafa d'água. Assim acontece com o direito das minhas pré-compreensões, que, por favor, não são subjetividades e nem preconceitos negativos. Sempre é importante dizer isso, principalmente quando eu venho ao Rio de Janeiro, porque aqui tem alguns autores que dizem que pré-compreensões são iguais a subjetividades e preconceitos. Então, eu já tenho que sempre adiantar essa questão. Então, quando se estabelece tudo isso que eu quero dizer, tudo isso é para afirmar que, quando eu estou trabalhando o direito, eu tenho perspectivas de indícios de objetividades textuais que são importantes para eu poder definir os sentidos aos quais se refere este fenômeno complexo que nós chamamos direito. Eu diria, e me permito fazê-lo, e muitos já devem ter ouvido, mas eu sofro de LER, que é lesão por esforço epistêmico repetitivo. É uma doença que há muitos anos eu tenho e tem se agravado, e, portanto, faz com que eu insista em alguns pontos e repita alguns exemplos do tipo como a professora de inglês da Rosane, repetition, 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 não é que ela diz, até que você entenda direitinho o que quer dizer aquilo. Pois então, eu vou usar aqui uma questão que me é muito cara do Shakespeare, porque trata exatamente disto que eu vou dizer, que são as questões ligadas aos dois modelos de juiz que Shakespeare, que é um moderno, e o Rafa sabe muito bem do Bloom, o que o Bloom diz sobre o Shakespeare, que é o autêntico moderno, porque talvez tenha sido o que melhor entendeu a modernidade. Shakespeare escreve em 1604 uma peça que adianta em quase 200 anos toda a grande perspectiva do século XIX e depois do século XX. Os dilemas que passa alguém que decide. É a peça Medida por Medida, né? O pessoal que está aí já deve ter ouvido umas 20 vezes, enfim, Rosane 25, enfim, mas vamos lá. O Duque de Viena, o presidente já ouviu também, mas vou contar de novo. O Duque de Viena, cansado com a corrupção e os costumes degradados de uma sociedade cheia de mazelas, ele não quer enfrentar de frente para não sofrer os desgastes, inventa uma viagem para a Polônia e coloca no lugar dele Ângelo. Ângelo, um amigo seu, um homem cheio de virtudes, como o próprio nome já diz, Ângelo, se as palavras refletissem a essência das coisas, Ângelo seria a própria virtude, o próprio algo angelical. E Ângelo, por alguma razão que não se sabe, a primeira lei que Ângelo sai para fazer cumprir é a lei da fornicação. Fornicar antes do casamento, pena de morte. Freud ainda não tinha nascido, mas não se sabe por que Ângelo faz aquilo. E as forças da repressão trazem o Cláudio, um garboso, jovem, forte, ele, apaixonado por sua bela namorada Mariana, não resistiu e com ela fez sexo, né? Cláudio era um jovem garboso, bonitão, forte, ele
ele fazia halterofilismo, e tanto, não estudava, porque quem fica muito forte assim não estuda, entende? Não existe intelectual bronzeado, pelo menos Shakespeare que diz isso, né? E não disse, mas podia ter dito. E ele é levado à presença de Ângelo, e Ângelo, incontinente, condena-lhe a morte. Esperando a execução da sentença, ele recebe a visita de sua bela irmã Isabela, recém-noviciada, e vai ter com ele, e ele pede para ela para que ela vá interceder por ele junto a Ângelo. Afinal, Jesus também perdoou, e por que ele tem que ser condenado, principalmente à morte, por uma lei que só dormitava e nunca tinha sido aplicada? Aí ela vai ter com Ângelo, e Ângelo lhe responde: não fui eu que condenei o seu irmão, foi a lei. Eu sou um escravo da lei, nada posso fazer. Se fosse meu irmão, faria igual. Ela vai embora, ela insiste, e diz a mesma coisa, ela vai embora, no dia seguinte ela volta. Volta, pergunta de novo, e ele diz, pede por ele, implora por Cláudio, e ele diz, já lhe disse, não fui eu que condenei a sua irmã, o seu irmão, foi a lei, eu sou um escravo da lei, nada posso fazer, se fosse meu irmão também faria igual, assim procederia. Mas enquanto ele olhava, enquanto ele dizia aquilo, ele olhava, né, já pelo segundo dia seguido, e a concupiscência começou a tomar conta do seu ser, eis que percebeu que por debaixo das vestes da recém-noviciada, porque era recém-noviciada, Isabela, ali estava um belo espécime humano. E, concupiscentemente, quando terminava a frase, não fui eu, foi a lei, eu sou um escravo da lei, mas se você fizer amor comigo, eu solto seu irmão. Eis o Ângelo 1 e o Ângelo 2. Qual o pior? O Ângelo 1, que é o Ângelo da physis, é o Ângelo do naturalismo, é o Ângelo da relação isomórfica entre palavras e coisas, o Ângelo de um exegetismo do século XIX, ou o Ângelo solto, o Ângelo que supera a razão pela vontade. E aí, no caso, era vontade stricto sensu, né? Evidentemente. Não é a vili sumar naquele sentido, mas ali era a vontade, mas que também é a vontade no sentido de poder. E como que se colocam, então, esses dois protótipos, modelos, arquétipos de juiz? O juiz, boca da lei, e o juiz, senhor dos sentidos da lei. É ali que se coloca, digamos, a entrada da grande discussão contemporânea que se fez, como disse no início, das várias correntes que acendeu a luz vermelha, a luz amarela, de como nós vamos controlar os sentidos num dado momento histórico. Nos anos 80 e 90, José Eduardo Faria fazia um périplo pelo Brasil, em alguns eu acompanhava ele. Ele falava de uma crise de paradigma de dupla face. Ele falava de uma crise de paradigma, e eu fiz uma adaptação e transformei numa crise de paradigma de dupla face. Ele dizia que o direito preparado para resolver questões interindividuais, veja como isso é atual, não consegue dar conta das questões da transindividualidade. E o Vladimir, todos lembram disso, os mais jovens, mas leram depois, daquilo que ele dizia. E eu depois adaptei isso e fiz várias adaptações e mostrei. Então, botei os personagens Caio, Tício e Mévio no meio disso. Então, o Caio invade a propriedade de Tício. Bom, esbulho. Num modelo liberal individualista é assim. Agora, quando o Caio vem acompanhado de 500 pessoas com luvas pretas, Ciro, aí, se nós agirmos do mesmo modo, a tragédia está feita. Isto é, preparado para resolver questões individuais, o direito tem que estar preparado para resolver as questões da transindividualidade. Caio furta de Tício. Caio quebra um banco. Nós não conseguimos resolver o problema da quebra do banco com o direito penal, mas só conseguimos resolver o Caio e o Tício, porque aqui está o modelo liberal individualista do direito. Eu adaptei tudo isso, peguei
essa questão do José Eduardo Faria e transformei isso numa crise de paradigma de dupla face, isto é, numa espécie de andar de baixo, existe a crise do paradigma liberal individualista normativista de produção do direito, em que estão colocadas essas questões de que Caio Tício e aqui o andar de cima da sociedade, portanto, não conseguimos pegar nada em lavagem de dinheiro, etc., etc. Isso só para começar a discussão, as estatísticas são muito claras. E num andar de cima, digamos assim, sem fazer sem fazer uma pirâmide marxiana, evidentemente, no andar de cima está a crise do paradigma aristotélico tomista e da filosofia da consciência. Isto é, exatamente de um lado a metafísica clássica, do outro a metafísica moderna. Isto é, aqui uma lei que por si só se basta, em que as coisas estão no conceito, e aqui em que o sujeito se liberta de tudo e, a partir disso, ele diz o que as coisas são.